Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo belezinha. Temos aqui nosso curso de lógica de programação nas linguagens C e Pascal e hoje temos a 7ª aula sobre manipulação de números. A aula que a gente vai aprender basicamente ali trabalhar com operadores numéricos ali, cálculos numéricos, soma, subtração, ou seja, manipulação de números. Primeiro a gente tem que saber quais são os operadores matemáticos disponíveis na linguagem C e Pascal. Os 4 primeiros aqui, as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, são iguais para as duas linguagens. Para a soma eu tenho mais, para a subtração eu tenho menos, multiplicação eu tenho ali o asterisco e a divisão eu tenho a barra. Já esses dois operadores aqui, eles são operadores assim, bem da divisão mesmo, ali que vai retornar o quociente da divisão e o resto. Eles são diferentes para a linguagem C e Pascal. Na linguagem C, o de quociente eu vou utilizar a barra, e no Pascal eu vou utilizar div, enquanto que para o operador de resto eu vou utilizar o porcento na linguagem C e na linguagem Pascal eu vou utilizar o mod. Mas não é só isso, nós também temos aqui as funções matemáticas, que são uma coisa mais complexa, mais alto nível com relação às operações matemáticas. Para eu executar tais funções, eu vou ter que adicionar as bibliotecas na linguagem C e Pascal. Na linguagem C eu vou colocar mais um include de mais um header, que é o math.h. Isso a gente já sabe o que esses dois fazem, vocês colocam essa aqui também. E na linguagem Pascal, a gente já sabe que tem biblioteca CRT, a gente vai colocar a biblioteca math após aqui um vírgula, ou seja, você vai ter a biblioteca CRT e math. Ou seja, nessas bibliotecas vão ter as próximas funções que eu vou falar agora. As funções são essas. Eu quero elevar um número ao quadrado. Eu quero a raiz quadrada de número. Ou então eu quero elevar ele a algum número, ou tirar a raiz dele de qualquer número. Ou arredondar, ou para mais ou para menos. Essas funções todas, elas estão disponíveis na biblioteca, e aqui são, no caso, o escopo delas na linguagem C e Pascal. Elevar ao quadrado, por exemplo, eu tenho lá 3 ao quadrado, é 9, então eu vou utilizar a função pow, na linguagem C, enquanto que no Pascal eu vou utilizar a função sqr, de square, quadrado, em inglês. A raiz quadrada, para as duas eu vou usar sqrt, tanto na linguagem C quanto na linguagem Pascal. Se eu coloco lá 9, ele retorna 3. Potência, eu posso elevar, por exemplo, 2 elevado a 4, a 5, a 6. Em linguagem C eu vou utilizar power, ou pow, e na linguagem Pascal eu vou utilizar power. E também, não só para elevar, mas também a raiz. Eu quero a raiz a quarta, a raiz a quinta de um número. Também utilizar pow e power. E para arredondar, por exemplo, eu tenho lá 5.7. Para eu arredondar para 6, eu uso a função ceil. Para eu retornar a 5, né? Arredondar para menos. 5.6.7.9 ele vai retornar para 5, ele usa a função for. E mais funções, eu tenho aqui dois links básicos que explica direitinho como é cada uma das funções, entre várias outras funções. Também tem muitas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, arquicosseno, cotangente, etc. Tem muito aqui nesses dois links que tá aqui embaixo. E agora aqui temos a precedência das operações, ou seja, tanto na matemática quanto na programação, há uma ordem para você colocar as operações matemáticas, as operações numéricas. E qual é a ordem? Primeiro ele é feita as funções, depois é realizada as multiplicações e divisões, e por último a soma e subtrações. Isso aqui ela tem muita pegadinha, tem muita coisa que você pode observar assim, de erro que a pessoa comete por causa disso aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a operação 1 mais 5 vezes 2 menos a raiz quadrada de 9 dividido por 3. O que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele vai realizar todas as funções. Como eu só tenho uma função aqui, raiz quadrada de 9, ele vai executar ela. Logo, eu tenho aqui 3, que é o resultado disso aqui. Depois ele vai fazer o quê? As multiplicações e divisões. Bom, eu tenho aqui duas isoladas. Eu tenho 3 sobre 3 e 5 sobre 2. Ele vai fazer as duas primeiro. E aí, 5 vezes 2, 10. E 3 sobre 3, 1. E aí o menos continua aqui, Menos 1, que é o resultado disso aqui. E esse mais 10 é o resultado disso aqui. E aí, por fim, ele vai ter aqui 1 mais 10 menos 1. Somar as subtrações eu posso fazer desordenadamente. E esse 1 daqui com esse 1 daqui ele vai cortar e vai ficar apenas o 10. Ou seja, o computador ele vai fazer a operação tal como na matemática. Isso aqui, como eu falei, tem bastante pegadinha com isso, Geralmente a gente vê no Facebook o pessoal assim, ó. A gente coloca assim, 1 mais 1... mais 1, mais 1, mais 1, vezes 0. É igual a quanto? Aí
Geralmente o pessoal responde o quê? Responde que é zero, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Beleza, eu não vejo nada de errado nisso. Mas aqui, a pessoa leva em consideração que os números são somados da esquerda para a direita e a última operação vai ser zero. Logo seria 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. E esse 6 multiplicado por zero é igual a zero. Errado. Primeiro ele faz a multiplicação, ou seja, tem um parênteses invisível aqui, dizendo primeiro eu vou fazer isso. Isso aqui vai ser igual a zero e isso daqui é feito depois. São somas. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 5. E lembrando aqui agora um pouquinho dos tempos de escola, que a gente lembra, né, com relação ao grupamento de parênteses. Não só de parênteses, de colchetes e chaves também. Lá na escola a gente aprendeu que as expressões numéricas elas podem ser realizadas, né, com uma ordem pré-definida e essa ordem ela é agrupada com colchetes, parênteses e chaves. Bom, tudo que é feito primeiro está dentro do parênteses, depois do colchete, depois das chaves. Ou seja, se eu tenho aqui 4 mais 5 dentro do parênteses, primeiro eu vou efetuar isso aqui, vai dar 9. Aí 9 mais 6, isso aqui está dentro do colchete, ou seja, eu vou executar isso aqui primeiro. 9 mais 6, 15. E por fim, o que está dentro das chaves. Né? Aqui vai dar 15, né? 3 mais 15, 18. Na computação não é tão igual, mas também não é tão diferente. A gente vai ter, né, como eu já falei aqui, a precedência por parênteses, ou seja, eu posso forçar que uma soma seja efetuada antes de uma divisão ou de multiplicação, que naturalmente, como a gente viu aqui, ela é efetuada depois. Só que eu vou utilizar apenas parênteses, eu não vou usar colchetes e chaves. E eu não vou me limitar a apenas 3 níveis de hierarquia, parênteses, colchetes e chaves. Eu vou me limitar a quanto eu bem quiser. E aqui vai ficar basicamente a mesma coisa. 4 mais 5, 9, 9 mais 6, 15, 3 mais 15, 18. Vai ficar igualzinho. Agora também outra coisa que a gente sempre tem que atentar, que ocasiona muito erro, é quando a gente não coloca, no caso, a mesma quantidade de parênteses abrindo, parênteses fechando. Por exemplo, eu tenho aqui, no total dessa expressão aqui, eu tenho 1, 2, 3 parênteses abrindo e 1, 2, 3 fechando. Ótimo, essa expressão está balanceada com relação ao parênteses. É um erro muito comum a gente ver menos de um parênteses abrindo ou fechando. Isso ocasiona um erro na expressão numérica. Um exercício bacana que a gente faz é a conversão de temperaturas, uma aplicação bacana disso aqui. Que a gente fez lá na época da escola, em física, ciência e química, né? Que é justamente a conversão de temperatura Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius, além de outras como Kelvin, etc. E a de Celsius para Fahrenheit eu posso resumir nesse algoritmo aqui, onde eu vou pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 9, depois dividir por 5 e por fim somar com 32. Ou seja, digamos que a variável seja a variável C. Eu vou multiplicar por 9, dividir por 5 e somar 32. Se eu for aplicar aqui o agrupamento de parênteses, né, que foi o que a gente viu no slide passado, primeiro aqui nesse primeiro parênteses seria C multiplicado por 9. Com o resultado disso aqui, ele estaria nesse parênteses daqui agora, dividido por 5, e por fim, todo o resultado estaria aqui mais 32. Talvez eu nem precisasse desses parênteses, né? Porque aqui pela precedência, eu primeiro multiplicaria, depois dividiria, ou seja, eu faria aqui de acordo com o que foi visto, multiplicação e divisão, e depois, por fim, a soma. Só que a conversão de Fahrenheit para Celsius, eu não poderia fazer dessa forma. Eu teria que utilizar o agrupamento por parênteses. Por quê? Porque primeiro eu subtraio, né? Se eu for ali converter de Fahrenheit para Celsius, eu pego aquela temperatura, eu vou subtrair 32, ou seja, lá menos 32. Depois que eu vou multiplicar por 5 e por fim dividir por 9. E aí a gente não poderia deixar de colocar o parênteses. Por quê? Porque se eu não colocasse dessa forma aqui, ele primeiro multiplicaria aqui a 5. Ele dividiria 5 por 9, depois que ele multiplicaria por 32, tá? Depois diminuir de f, ou seja, daria totalmente errado essa conta. Então, dessa forma, né, que eu já botei aqui, fica f menos 32 vezes 5 dividido por 9, só que agrupando com parênteses, ele vai primeiro diminuir aqui 32, depois multiplicar por 5 e por fim dividir por 9. E agora aqui, dois exemplos aqui, um na linguagem C e um na linguagem Pascal, de como ficar esses códigos. Na linguagem C aqui, eu tenho a definição de 3 variáveis do tipo inteiro. Eu tenho aqui A igual a 3,
B igual a 4 e C não vai receber nenhum valor. Isso aqui foi a declaração das variáveis. Já C, aqui logo na próxima linha, vai ser igual à soma da variável A mais essa função aqui, né? Ou onde eu vou passar aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro onde eu vou colocar qual é o valor que vai ser elevado, né? Que essa porra aqui é de potência. Enquanto que o segundo parâmetro aqui é o valor, o índice ao qual eu vou elevar. Ou seja, se eu tenho aqui B é igual a 4, né? Então é como se fosse aqui, π de 4,2. Ou seja, 4 elevado a 2, 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Logo, isso aqui tudo será resultado 16. E 16 mais A, né? A não é igual a 3? Então, 16 mais 3, 19. Logo, a variável C, ela vai ficar com o valor 19 em seu resultado. Já aqui no Pascal, basicamente, quase a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, crio três variáveis, A, B e C. Defino aqui, ó, que A vai ser igual a 6 e B vai ser igual a 3. E a variável C vai ser a soma da variável A, mas a função aqui, ó, SQR, né? SQR a gente sabe que é a função que eleva ao quadrado. E aqui eu tenho como parâmetro o B, ou seja, que é B? B é igual a 3, ou seja, seria equivalente a SQR de 3, ou 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 9 mais A. A é igual a quanto? 6. Então, 9 mais 6, 15. Então, por fim, a variável C ela vai ser igual a 15. E aqui os operadores de divisão. Bastante confuso assim para quem está no começo, mas depois a gente pega o ritmo, né? Na linguagem C, eu tenho aqui, e na linguagem Pascal também, eu tenho os dois operadores de divisão, que é o quociente e o resto. O quociente, ele vai retornar a parte inteira da divisão, enquanto que o resto ele vai retornar a parte fracionada, a parte ali resultante da divisão. Na linguagem C, para eu buscar o quociente, basta eu dividir normalmente usando um número inteiro. Ou seja, eu tenho aqui, defino o número inteiro, A é igual a 30, beleza. E depois eu tenho aqui, ó, número inteiro B. B vai ser igual a A, que é 30, dividido por 4. Logo, o quociente da variável B, que é 30, vai ser igual a 7. Por quê? 4 vezes 7 é igual a 28, mais alguma coisa, né, que é o resto da divisão que eu vou ver depois. Se B fosse float, né, que é o número de pontos flutuante, já não seria 7, seria 7,5, ou seja, metade, 7,5, porque 4 vezes 7,5, que é realmente 30, 4 vezes 7 é igual a 28, com mais algum resto. Esse resto eu calculo através do operador por cento, que é o operador de resto da divisão. Aqui, novamente, defini a variável A igual a 30, variável B é igual a A, né? Que é a variável 30, né? 30 resto com 4. O que significa isso? Eu vou dividir 30 por 4, vai dar 7, e o resto seria 2, ou seja, o valor numérico que eu deveria somar ao quociente da divisão para poder chegar ao número. E aí esse valor será igual a 2, porque 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Já na linguagem Pascal, eu fiz aqui basicamente o mesmo código, apenas mudando a linguagem. Eu defino aqui duas variáveis, A e B, são do tipo íntegra, né, do tipo inteiro. A vai receber 30 e B vai receber A div 4, ou seja, o quociente da divisão. O quociente da divisão é 7, pela mesma explicação na linguagem C. E aqui, para pegar o mod, né, que é o resto da divisão, eu coloco A recebe 30, novamente, beleza. E B, aqui vai ser A mod 4, ou seja, o div e o mod são tão operadores matemáticos quanto mais, quanto menos, né? Então a gente basicamente coloca aqui o texto e ele faz a mesma coisa que eu expliquei aqui, né, que o resto da divisão vai ser igual a 2. E por fim aqui, a gente tem que se preocupar com relação aos tipos numéricos. Tipo int é uma coisa, de número inteiro. Tipo float, né, ou real, são números de ponto flutuante, são coisas totalmente diferentes. Eles são números, eles podem ali se relacionar, mas não completamente, ele não é bidirecional. Por quê? Uma variável do tipo ponto flutuante, ela aceita números inteiros caso seja atribuído. Ou seja, se eu tenho lá uma variável de ponto flutuante e coloco 4 nela, ela vai identificar como 4.0, beleza. Só que o contrário não é válido. Por exemplo, se eu colocar lá 4.5, que é um número de ponto flutuante, na variável inteira, o que vai acontecer? Somente o 4 vai ser considerado, o ponto 5 ele vai ser esquecido. Em alguns compiladores, aquilo pode até dar erro. Ou seja, você pode fechar o programa, encerrar o programa por erro fatal por causa disso. Então, futuramente vai ver sobre tratamento de exceções, já poder ver como é que a gente vai contornar essa situação.